Falar sobre sexualidade com crianças é sempre um desafio, acho que para muitos pais, para aquelas pessoas que convivem com essas crianças, para professores. Mas esta menina trabalha com crianças há tanto tempo e é com ela que eu vou conversar hoje. Ai, que medo. Tudo bem com você, Daisy? Tudo bem, tudo jóia. Então tá jóia. Olha, antes da gente falar um pouquinho desse assunto, eu vou contar para você e para as pessoas que estão em casa como que aconteceu um pouco na minha vida isso. Porque isso pode ajudar muitos pais também. Quando eu descobri sobre a sexualidade, sexo e assim por diante, foi através de uma situação inusitada, onde eu vi revistas, na época pornográficas e assim por diante, e aí eu fiquei chocado com tudo aquilo. Eu acho que eu tinha 7 anos, 8 anos de idade, e a minha mãe viu aquela situação e ela teve que me contar. E quando ela me contou que era assim, era assado, assado era assim, tudo que clareou na minha vida. Eu falei assim, nossa, os meus primos brincavam, tiravam sarro de várias situações. Aí quando eu fiquei sabendo de como funcionava tudo, eu falei assim, nossa, é assim? Então eu não estou mais fora do contexto, eu sei o que está acontecendo. E às vezes eu converso com muitas pessoas do meu trabalho, do meu dia a dia, e falo assim, nossa, minha mãe e meu pai nunca falaram sobre sexo ou sexualidade comigo. E aí eu fico me perguntando, gente, como é essa descoberta dessas crianças? Porque hoje a gente está vivendo um mundo muito tecnológico, a gente está vivendo um mundo muito agitado. E essas crianças, se não souberem pelos pais, vão saber através de uma maneira talvez errada. Como é que é tudo isso, Daisy? Bom, primeira coisa, Thiago, quando a gente fala de sexo, né, nós estamos falando do ato sexual e da sexualidade com a criança. Sexualidade é o nosso corpo, né? Quando que a gente começa a falar da sexualidade das nossas crianças? Desde quando eles são pequenininhos mesmo, nasceu. Então, eu preciso ensinar para aquela criança que as suas genitálias fazem parte do nosso corpo. Que faz parte de algo íntimo, que precisa ter aí algo que a gente precisa cuidar com mais carinho. Preservar. Por isso até, inclusive, que a gente pode contar para a criança assim, você já percebeu que tem até uma roupa especial para proteger mais ainda? E a gente precisa lembrar, quando a gente fala de sexualidade, então você me falou aqui da sua idade aí de 7, 8 anos, que nós estamos falando de uma adolescência, de uma infância, já numa outra fase. Mas vamos pegar os pequenininhos, né, que ter acesso, por exemplo, se a sua mãe, se você chegasse para ela com, sei lá, 3 aninhos e falar e perguntasse, se ela tivesse essa conversa com você, talvez você teria outra reação, você ia ficar assustado. E não, é isso, porque Sim. com 8 anos eu já tenho um entendimento que com 3, 4, 2 eu não tenho. Certo. Então, até quando alguma criança, mas desde se alguma criança lá de 2, 3, 4 aninhos vier me perguntar alguma coisa, o que eu faço? A primeira coisa, devolva a pergunta para a criança. O que você acha que é? Por quê? Porque aí eu tenho tempo para, deixa eu respirar e pensar o que eu vou responder. Segundo, eu vou ter uma dica do que essa criança está querendo me dizer. A percepção que ela já né? teve porque em algum às vezes, momento. Exatamente, porque às vezes eu tô lá, aprendendo no processo de alfabetização, 5 aninhos, né? E aí eu li lá na agenda da escola, por exemplo, a palavra sexo, de feminino e masculino. E aí eu pergunto pra mãe, sexo, e essa mãe vem e senta aqui, vou te ensinar sobre pênis, sobre vulva, E a criança, ela só queria saber o que é aquele F e aquele M que tem lá na agenda da escola, que também é sexo, porque tem, entende? Sim. Então, quando eu devolvo a pergunta para a criança, eu tenho uma noção. O que é que onde ela ouviu, o que ela viu, se alguém falou alguma coisa, se alguém fez algo com ela, mas sempre acolhendo essa criança. Nós somos de uma geração, Thiago, e os nossos pais e avós, pior ainda, onde a sexualidade foi algo muito reprimido, feio, sujo. Era um tabu total. Era um tabu total. Ainda é um tabu. Mas a gente pode trazer para nossa casa algo mais natural. A gente tem que cuidar com os extremos. Eu não posso nem ser uma coisa extremamente horrorosa, porque a sexualidade não é horrorosa, como eu também tenho que cuidar com uma liberdade demais, porque ela também pode ter consequências. Então, os polos são perigosos. A gente tem que trabalhar a educação onde a própria criança, ela entende que aquilo faz parte da sua intimidade. Quando eu falo intimidade, como é que eu vou mostrar para uma criança o que é intimidade? Como é que a sua mãe falaria isso para você? Olha, filho, nem por isso você pode ficar mostrando aí o seu pipi, fazendo xixi para todo quanto é lugar. Você sabe que tem uma coisa bem legal, uma dica para quem tem filhos pequenos em casa? Falar do pum.
A criança adora falar de pum. Eles acham o máximo, eles acham engraçado. Então você pode dizer, por exemplo, você faz cocô em todo qualquer lugar? Você vê o papai e a mamãe fazendo cocô na rua, no meio da escola, quando você está correndo? Você pode ficar fazendo xixi em qualquer lugar? Não pode. Por isso que a gente tem que preservar as nossas partes íntimas. É por isso que a gente tem que cuidar, a gente não pode, porque as nossas partes íntimas, além da questão da sexualidade, que eu não preciso falar sobre o sexo para esta criança e a função toda dessa reprodução, mas sim, né, os nossos, a nossa vulva, o nosso pênis, ele tem a função de fazer xixi, de fazer cocô. E a criança ela tá muito nessa coisa do cocô, do xixi. Então, você pode trabalhar a intimidade falando dessas questões. Já crianças maiores, acima de 6, 7, 8 anos, aqui elas já começam a compreender um pouco mais dessa questão toda, né, da ligação do pênis com a vagina, né, ou com a vulva, enfim, que é o termo correto para se usar com a criança, etc, né? Então, aí você pode estar começando, mas sempre perguntando para ela o que é que ela entende disso. Porque também tem criança que quer colocar os pais na parede. Eles já sabem. Já sabem e aí colocam o pai lá. E quando eu pergunto pra ele, o que você acha? Você vai falar de verdade ou não vai? Exato. Mas aí quando eu devolvo a pergunta, o que você acha que é? Quem ficou na parede foi ele vai ter que me contar o que ele acha que é. E aí eu vou arrumar o que ele acha que é se tiver alguma coisa distorcida. Eu acho interessante falarmos sobre isso porque muitos pais, eu vou colocar a culpa em cima deles um pouquinho. Acham que essa explicação é a escola que deve dar em alguns momentos. Veja bem. Essa respiração significa o quê? Significa que a gente precisa ser uma rede de proteção, tanto a família quanto a escola. Nós não temos que ter, você faz isso, você faz aquilo. Nós temos que juntar e unir-se a isso. Se eu começo a ensinar para essa criança que desde pequenininho, veja, se eu sou quem dou banho no meu filho, não é, professora? Certo? Então já começa aqui, nesta hora, olha filho, este é o seu órgão da sua sexualidade, então é por aqui que sai o seu xixi, ele tem essa função, você tem que cuidar dele para ele estar sempre limpinho. E aí uma coisa muito importante, Tiago, antes de eu falar em educação para filhos, eu preciso pensar como é que está a minha sexualidade. Como eu lido com como ela. que nós aprendemos? Isso é feio, isso é sujo, é fedido, é nananã. E aí eu já trabalho como se isso fosse a coisa assim, meu Deus. E aí de repente eu vou descobrir que esse meu Deus nem é tão assim ruim. E aí eu até me assusto e eu não vou contar nada para essa mãe e para esse pai que vê isso como algo sempre muito horroroso. Então, quando a gente fala da educação sexual, a gente está prevenindo, inclusive, questões de abuso de sexualidade. Onde ocorrem muitos abusos dentro das casas. E por quem? Por pessoas conhecidas. Não são monstros, são pessoas que a criança gosta. E é comum, infelizmente, a gente tem duas fases do nosso desenvolvimento humano que a gente tem curiosidade sobre os órgãos genitais, que é dos 4 aninhos até os 6 aninhos, em que eu tô curiosa, que é as fases do porquê pra tudo, né? Sim, e a gente tudo, responde tudo. Então, por que essa luz brilha? Por que o sol é isso? Por que a cadeira é assim? E a gente responde tudo. Por que meu pipi faz tal coisa? Oh, meu Deus! Aí pergunta pra mãe, pergunta pro pai. Então, a criança aqui já começa a entender que, eu posso perguntar sobre tudo, só que sobre isso eu não posso perguntar, porque eles desviam. Então, tem algo diferente aqui. E aí eu posso ir pra internet e se torna um perigo, entende? E aí, quando eu falo... E uma outra idade que a gente tem... Só que a idade dos 4 e 6 é da descoberta. Por exemplo, é muito bonitinho quando o menino vem assim, mamãe, o meu pipi, o meu pênis está duro. Porque está, ele fica. Ele fica, né? gente. É As pessoas natural falam assim, de nossa, bebê. eles estão falando isso na TV. Mas fica, Não, gente. Isso é do corpo humano, né? Nós não estamos falando de uma ereção, nós estamos falando de um corpo humano que tem essa... E aí você vai explicar como isso para essa criança. Filho, isso acontece porque tem sangue ali no seu pênis. E daqui a pouco você vai ver que vai acalmar e esse sangue vai voltar pro seu corpo e vai ficar como era antes. Tá tudo certo, né? Porque às vezes tem criança que acha que, meu Deus, eu tenho algum problema por causa disso. Sim. E aí a gente também, né? É comum quando tá para acordar, explicar que é do xixi. Então você pode tratar isso da forma mais natural possível. Quanto mais natural, menos tabu a criança tem. A gente tem uma noção, Tiago, e já tem pesquisas que mostram assim, meu Deus, a criança não pode falar sobre isso porque isso desperta o abuso. É exatamente o contrário. Quando isso é trabalhado na casa como algo natural, não desperta curiosidade. Entende? Porque eu também tenho sempre essa coisa. Quanto mais
dúvida a pessoa tiver, quanto mais curiosidade Mas a eu pessoa... quero saber mais qual eu é. quero saber o porquê. Exato, da onde que vem e tudo mais. E a outra fase, que também é uma fase que começa a curiosidade, é lá na pré-adolescência, adolescência, os seus 11, 12, 13 anos, que aí os hormônios estão aflorados. Aqui já tem malícia, aqui nós já estamos falando de masturbação, aqui nós já estamos falando de uma outra coisa. E aqui que morre o perigo. Porque aí eu tenho lá aquele primo, aquele irmão de 11, 12, que já tem uma noção, e o de 4, 5, que está na curiosidade. E aqui, às vezes, a gente tem um perigo se este que está na curiosidade não foi sanado a curiosidade num processo natural da casa. Porque aí é o de 11 que vai explicar, e vai explicar de que forma? Às vezes em abusos. E aí quando eu falo que às vezes é um papel, por isso que eu acho interessante esse papel dos pais nesse processo todo, porque é onde a criança confia, é onde a criança vai lá e fala assim, é o meu pai e minha mãe que estão falando, então... Realmente, eu me sinto seguro nesse universo. Até porque ele vai entrar, lembra como você falou assim, meus primos ficavam fazendo brincadeira, falando sobre isso, porque é isso mesmo, gente. A gente, né, às vezes tem alguns pais que falam assim, a escola não pode falar sobre isso. Gente, se a escola não falar, o seu filho vai saber de qualquer outra forma. E hoje a gente tem aqui dos pais, inclusive, tá? Dos pais. Dos pais. Então aqui, assim, um alerta para os pais que recebem trocentas milhões de coisa pornográfica no celular. Apaguem, porque você deixou o celular aqui. Tá? Eu tenho filhos pequenos e assim, se eles estão vendo bobeira, dá 2 minutos eles estão já querendo pegar. Né? Então eu posso até não dar, mas a gente não fica grudado o tempo inteiro, enfim. Então a criança às vezes vai ter acesso. E aí ele vai entrar na sua galeria para ver tal coisa. E aí vê lá, ele não tem necessidade de ver, sabe? Não tem essa necessidade. Isso não é uma coisa que uma criança precisa verificar. Então, isso está muito fácil. Dos sites que às vezes você Fora, entra, né? Então, tudo... e aí fica ali na tela do computador. E não sei o que no computador. Exatamente. Então, quem tem criança em casa tem que tomar muito cuidado, né? Porque não precisa. A criança ela não tem essa percepção, ela não tem essa noção do que é isso. E quando a gente fala da relação, até do próprio nascimento, coisa parecida, eu posso já ensinar, principalmente as crianças que são menorzinhas, a questão muito do afeto, sabe? Do casal, do homem e da mulher que se namoraram bem juntinhos e que por amor escolheram que essa criança viesse ao mundo. Enfim, então você pode explicar inicialmente dessa forma mais afetiva e amorosa, né? E as crianças maiores que já têm um pouco mais de noção, aí sim. E para isso, Thiago, é importante também os pais que querem, enfim, tem muitos livros na internet, livros para crianças. Para crianças maiores. Então, sempre assim, não entupam a sua criança de livro, não é isto. Mas se você não sabe, a sua criança começou a mostrar alguns sinais, ela já está maior aí de 7 aninhos, já está demonstrando, já começou a aparecer a questão da sua sexualidade, dos pelos, a menstruação está próxima, precisa falar sobre isto. Né? Precisa. E vamos ficar aqui mais 1 hora. Papiando, conversando. Tão bom sempre, Deise. Muito obrigado mais uma vez. Como ela falou, a gente poderia ficar aqui, tempão ainda conversando, porque isso diz respeito a você que está em casa, a seus filhos, familiares e assim por diante. E é muito bom sempre ter informação de qualidade com alguém que sabe exatamente o que está falando e atende tantas crianças, né, há muito tempo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima.